Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é um material sobre matemática discreta. Eu sou Albino Júnior e vamos dar continuidade. Hoje vamos abordar o tema sobre função de Euler. Bom, a função de Euler, é uma função meio especial com muita aplicabilidade, principalmente em teoria de números e em matemática discreta na parte que tem a ver com criptografia. Ou seja, quando nós queremos encriptar uma mensagem, nós usamos muito a função de Euler. Mas antes de nós abordarmos a função de Euler como tal, aí que analisarmos de uma forma superficial um conceito muito importante, que é o conceito sobre sistema reduzido de resíduos. O sistema reduzido de resíduos de um número n, vamos repensar por SRn, é igual a um conjunto. Este conjunto é formado por todos os valores k, todos os valores menores do que n, mas valores inteiros nesse caso, são valores naturais, certo? E esses valores satisfazem a seguinte condição: o MDC de k e n é igual a 1, ou seja, estamos a procurar todos os valores menores que n, cujo MDC com o valor de n seja igual a 1. Isto é, estamos a falar de todos os valores que são menores que n e são primos relativos, ou são números coprimos. Quando falamos de primos relativos, não estamos a falar essencialmente de dois números primos, Nós estamos a falar que devem ser 3 e 7, Por isso sabemos quando dizemos que primos relativos são aqueles cujo MDC é igual a 1. Por exemplo, eu posso escrever aqui 6, Eu tenho aqui, vamos lá. Tenho aqui 33 e eu tenho 4. Esses dois números, o MDC desses dois números é igual a 1. Mas esses dois números não são primos. Nós chamamos esses dois números de primos relativos. Então, nem sempre primos relativos são compostos por números primos no verdadeiro sentido da palavra. Vamos para um exemplo prático para entendermos melhor como funciona esse sistema de resíduos. Vamos supor que eu quero calcular o sistema de resíduos do número 8. Vamos supor que n é igual a 8. Como eu vou definir? Eu vou definir que S é de 8, ou seja, o sistema reduzido de resíduos de 8 vai ser dado por k, todo k natural, tal que k é menor que o 8 e o MDC de k e o 8 é igual a 1. Todos os números menores que 8. Quando falamos de números menores que 8, nós estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Esses são os números menores que 8. Então, nós estamos à procura desses números, que são menores que 8, os números cujo MDC com o 8 é igual a 1. É lógico. Vamos supor que o k é igual a 1. Ficamos com MDC de 1 e 8. MDC de 1 e 8 é igual a 1. Logo, o 1 entra no sistema de resíduos. Se o k for igual a 2, ficamos com MDC de 2 e 8. MDC de 2 e 8 vai ser igual a 2. Logo, como não é igual a 1, logo o 2 não entra no meu sistema de resíduos. MDC, vamos supor que k é igual a 3. Então, nós ficamos aqui com 3 e 8. MDC de 3 e 8 é igual a 1. Portanto, satisfaz a nossa definição. Então, nós vamos incluir o 3. Então, o 3 entra no nosso sistema reduzido de resíduos. MDC de 4, que é este 4 e 8. MDC de 4 e 8 é igual a 4. Não é igual a 1. Como não é igual a 1, então, não vamos incluir no sistema reduzido de resíduos. Se o k for igual a 5, MDC de 5 e o 8 é igual a 1, logo vamos incluir. Se o k for igual a 6, MDC de 6 e o 8 é igual a 2, e como o MDC deve ser obrigatoriamente 1 para ser incluso no nosso sistema reduzido de resíduos, então nós não vamos incluir o 6. E por fim nós temos o MDC de 7 e o 8. Então o MDC de 7 e o 8 vai ser igual a 1, logo nós vamos incluir o 7 no sistema reduzido. Portanto, são todos valores menores que o 8
e que o MDC desses números, de cada um deles com 8, é igual a 1. Ok, pessoal? Então, esta aqui é a definição, é um exemplo prático do sistema reduzido de resíduos. Se nós entendemos o sistema reduzido de resíduos, nos é fácil entender a função de Euler. A função de Euler é uma função representada por φ, ok? Vamos chamar φ de n, ok? Em que n é a variável natural, que é definida como 1 para n igual a 1, ou seja, já sabemos de antemão que f de 1 é igual a 1, certo? É a base. E para todo n maior que 1, ou seja, para todo valor, não é? Que estamos a falar de 2, 3, 5, para todos os números maiores que 1, f de n é igual ao cardinal do sistema reduzido de n, ok? É igual ao cardinal do sistema reduzido dos resíduos de n. O que significa cardinal? Cardinal significa igual ao número de elementos que compõem o conjunto SRN, ou seja, o conjunto do sistema reduzido de resíduos. Vamos supor, por exemplo, que eu quero calcular, nós já sabemos que f de 1 é igual a 1, isso é imediato, mas vamos supor, por exemplo, que eu quero calcular f de 8, ok? Como 8 é um número, né? É um número maior que 1, então, se é um número maior que 1, então isso aqui vai ser igual ao número de elementos, ou seja, ao cardinal do sistema reduzido de 8. E nós já vimos no exemplo anterior que o sistema reduzido de 8 é igual ao conjunto 1, 3, 5 e 7. Mas nós queremos o cardinal, ou seja, queremos o número de elementos que compõem esse conjunto. Este conjunto é composto por 4 elementos, logo isso aqui vai ser igual a 4. E, portanto, f de 8 é igual a 4. Podemos fazer um outro exemplo para consolidarmos as ideias. Nós temos, por exemplo, temos aqui, queremos calcular f, né, a função de Euler para 9, por exemplo. Ok? Temos aqui 9. Então, nós sabemos como 9 é um valor maior que 1, isso aqui vai ser igual ao cardinal do sistema de resíduos de 9. Então, para tal, nós podemos criar aqui, ou escrever o sistema reduzido de 9. Nós estamos à procura de todos os números menores que 9, cujo MDC vai ser igual a 1. Nós sabemos que 1 é menor que 9 e MDC de 1 e 9 vai ser igual a 1. Então vamos incluir 2 é menor que 9 e o MDC de 2 e 9 é igual também a 1. Então nós vamos incluir 3. O MDC de 9 e 3 não vai ser igual a 1, vai ser igual a 3. Logo não vamos incluir. 4 vamos incluir porque o MDC vai ser 1. 5 nós vamos incluir porque o MDC também vai ser 1. 6 não vamos incluir porque o MDC de 6 e 9 vai ser igual a 3. Portanto, não faz parte do nosso sistema reduzido de resíduos. 7 nós vamos incluir porque o MDC de 7 e 9 vai ser igual a 1. Logo satisfaz. 8 também vamos incluir pela mesma razão. E nós terminamos por aqui porque o 8 é o maior número inteiro menor do que 9. Ok? Então, este aqui é o sistema reduzido de resíduos de 9, como f de 9 vai ser igual ao cardinal do conjunto SR de 9. Então, nós temos que φ de 9 é igual ao cardinal, né? Que é o número de elementos do conjunto SR de 9. O conjunto SR de 9 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Portanto, φ de 9, é igual a 6. Ok? Então, é um conceito bem simples, é uma função bem simples de ser entendida, não há muitos segredos. Nesta função, existem algumas propriedades que nós podemos notar. A primeira propriedade que nós podemos verificar é esta. Se eu quero calcular φ de P, não é? Sendo P um número primo, então φ de P vai ser igual a P menos 1, ou seja, vai ser igual a esse número P menos 1. Por exemplo, vamos supor que eu quero calcular φ de 11. Eu sei que 11 é um número primo,
Como 11 é um número primo, pela força da propriedade, nós temos que isto aqui vai ser igual a 11 menos 1, que é igual a 10. Significa que é muito fácil calcular a função de Euler para um número, para um certo objeto primo, né? Que é um número primo na função. É muito simples. Vamos supor, por exemplo, eu tenho φ de 23. Φ de 23, nós temos aqui, isto aqui vai ser igual a 23 menos 1. Uma vez que 23 é um número primo, então nós podemos aplicar a propriedade e teremos aqui 22. Então, é muito simples calcular isso. A segunda propriedade diz que se o MDC de M e N é igual a 1, então o φ, a função de Euler para o produto desses dois números, cujo MDC é igual a 1, ou seja, são números primos relativos, é igual ao produto da função para cada um desses valores. Um exemplo muito prático que eu vou dar aqui, vamos supor que eu tenho aqui φ de 15, ok? Eu quero calcular o φ de 15. Eu posso calcular, posso dizer que isso aqui é a mesma coisa dizer φ 15 é a mesma, posso dizer que é a mesma coisa dizer 5 vezes 3. Sendo 5 vezes 3 e 5, o MDC de 5 e 3 é igual a 1, então eu posso aplicar essa propriedade. Porque essa propriedade só funciona quando esses dois números estão no produto. O MDC é igual a 1, são dois números primos relativos. Então, eu posso aplicar a propriedade, então ficamos com φ de 5 vezes φ de 3. Então, teremos aqui φ de 5 é fácil de calcular, uma vez que 5 é um número primo. Nós sabemos que quando nós calculamos o φ de um número primo, é esse número primo menos uma unidade. Então, ficamos aqui de imediato com 4, né? Vai ficar 5 menos 1, que vai ficar 4, vezes 3 também é igualmente um número primo. Então, é fácil de calcular, porque nós só aplicamos essa propriedade. Ficamos com 3 menos 1, ficamos com 2. Então, isso aqui vai ser igual a 8. Não é? E de fato faz sentido, né? Porque se nós formos a considerar todos os números menores que 15, né? Temos aqui esses números menores que 15, ok? Temos aqui 11, 12, 13, 14, né? São todos números inteiros menores que 15. Vamos perceber que aqueles números que MDC deles e 15 vai ser igual a 1 é 1, 2, 4, não é? 7, 8, ok? 11, ok? 13 e 14. São quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Portanto, a fórmula é válida, né? Podemos calcular até, por exemplo, φ de 20, pela propriedade. Φ de 20 é fácil de calcular. Como nós podemos calcular φ de 20? Eu posso fazer φ 20, é a mesma coisa que dizer 5 vezes 4. Então, é fácil calcular. Como o MDC de 5 e 4 é igual a 1, são números primos relativos, nós podemos usar a propriedade. Então, separar isso em φ de 5 vezes φ de 4. 5, como dissemos, que é um número primo. Então, como é um número primo, a função de Euler para este número vai ser igual a 4 vezes φ de 4, ok? Nós podemos ver que 4, os números menores que 4 são 1, 2 e 3, ok? MDC de 1 e 4 é 1, MDC de 4 e 2 é 2, logo não vamos incluir. MDC de 4 e 3 é 1, logo vamos incluir. Temos dois números cujo MDC é igual a 1. Então vamos colocar aqui vezes 2. Isto aqui vai ser igual a 8, ok? Então nós podemos até verificar isso que funciona na realidade, ok, pessoal? E a terceira propriedade, não é? A terceira propriedade é esta. Esta é uma propriedade que vai generalizar. Se nós temos, pelo teorema fundamental da aritmética, que todo número, podemos decompor todo número em fatores primos, certo? Então, como nós podemos decompor todo número em fatores primos? Vamos considerar a sua fatoração, em que n é igual a P1 elevado a alfa 1, um expoente qualquer, né? Alfa 1, 2, 3 são expoentes quaisquer, ok? Nós temos o valor primo 1, o primeiro primo, o segundo primo, então P representa um número primo, certo?
Como é P1, P2 é para diferenciar a quantidade de números primos. Se um número n, né, na sua forma fatorada, representa por essa maneira, então o número φ, não é, pode ser dado como n, φ de n nesse caso vai ser n, que é este número que nós estamos à procura, de primeiro número π, né, o primeiro primo, que aparece na sua fatoração, menos 1 sobre ele mesmo, o segundo número primo, menos 1 sobre ele mesmo, assim sucessivamente até todos os números primos terminarem. Ok? Um exemplo prático, vamos supor que nós temos aqui n é igual a 180. Nós temos aqui n igual a 180. Eu quero calcular φ de 180, ok? Como calcular o φ de 180? Bom, é um número relativamente grande para calcular, para listar e depois verificar quais são aqueles cujo MDC entre 180 e eles vai ser igual a 1. Ou seja, quantos números menores que 180 são primos relativos com 180. É uma tarefa meio difícil. Para resolver este problema, eu posso aplicar logo a terceira propriedade, que é exatamente esta fórmula. Ok? Mas antes, eu tenho que descobrir qual é a fatorização do número 180. Se eu pego 180 e começo a decompor este número, eu posso dividir aqui por 2, vamos ter 90, dividir aqui por 2, vamos ter 45, dividimos aqui por 3, né? Vamos ter aqui 15, dividimos aqui por 3, vamos ter aqui 5, 5 dividimos por 1, aqui vamos ter 1. Portanto, concluímos que 180 pode ser igual, 2 repete 2 vezes, 2 elevado a 2, vezes 3 repete 2 vezes, 3 elevado a 2, vezes o 5. Ok, pessoal? Vezes 5. Então, nós temos aqui a forma fatorizada para o número 180. Então, vamos usar a fórmula φ de 180. Usando a fórmula, vai ser n. O meu n é 180, colocamos aqui n, vezes o primeiro número primo. O primeiro número primo aqui é 2, né? Colocamos aqui 2 menos 1 sobre ele mesmo. Vezes o segundo número primo é 3 menos 1 sobre ele mesmo. Vezes o terceiro número primo é 5. Colocamos 5 menos 1 sobre ele mesmo. Então, nós temos aqui este produto. Então, este produto vai resultar exatamente na quantidade de números primos relativos com 180 menores que 180, ou seja, φ de 180. Então, φ de 180 vai ser igual a 180. 2 menos 1 vai ficar 1 meio. 3 menos 1 vai ficar 2 sobre 3. Vezes 5 menos 1 vai ficar 4 sobre 5. Ok, pessoal? Está 4 sobre 5. Nós vamos ter aqui 180 vezes 2. Esse 2 pode simplificar com esse 2. Ficamos simplesmente aí em cima com 4 sobre 3 vezes 5. Ok? Eu posso dividir aqui por 3, aqui por 3. Nós vamos ficar aqui 180 a dividir por 3 vai ficar 60 vezes 4 sobre 5. 60 a dividir por 5 vai ficar 12. Então, ficamos com 12 vezes 4. 12 vezes 4 vai ser igual a 48. E, portanto, o número φ para o número n igual a 180 vai ser igual a 48. Ok? Significa que existem 48 números menores que 180 que são primos relativos com 180, ou seja, existem 48 números cujo MDC desses números com 180 é igual a 1. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, que é uma aula bem introdutória, porque da próxima vez nós veremos a aplicação da função de Euler na criptografia por RSA. Bom, não se esqueça de subscrever ao canal, compartilhe o vídeo e coloque um like. Abraços, até a próxima.